A prisão invisível do pensamento. Você já reparou que a mente nunca fica em silêncio? Mesmo quando tudo ao redor adormece, quando a casa está quieta, o celular longe, a noite encobre os ruídos do mundo. Lá dentro, algo continua se movendo. Uma conversa muda, um eco de ontem, uma ansiedade que ainda não nasceu. É como se estivéssemos trancados numa cela, mas sem saber onde está a porta. E o mais curioso, essa prisão não tem paredes. Ela é feita de pensamentos. Pensamentos que parecem nossos, mas que muitas vezes apenas nos usam como cenário. Ideias que vão e vêm como visitantes indesejados, mas que tratamos como donos da casa. Nietzsche dizia que os pensamentos são as sombras dos nossos sentimentos, sempre mais escuros, mais vazios e mais simples. E mesmo assim, seguimos alimentando cada sombra como se ela fosse luz. Vivemos uma era em que o pensamento virou vício. Pensar demais virou um padrão. Ninguém ensina a gente a parar, só a produzir, resolver, planejar, prever, controlar. Mas quem pensa demais, sente de menos. E quem sente de menos, começa a existir no automático. Aos poucos a mente deixa de ser uma ferramenta e se torna um tirano silencioso. Um rei invisível que dita o que você deve temer, desejar, evitar. E nesse palco interno, onde a razão reina absoluta, há um barulho que não se cala, um ruído, um zumbido. Mas e se esse ruído não for só incômodo? E se ele estiver nos dizendo algo sobre o som que só você ouve? Ruído mental. O som que só você ouve. Às vezes parece que há um chiado de fundo. Não importa onde você esteja, no trânsito, no banho, no meio de uma conversa, existe um som que não vem do mundo, mas de dentro. Um fluxo contínuo, desorganizado, quase caótico. É o ruído mental. E ele não é neutro. Esse som interno molda a tua percepção sem que percebas. Ele distorce o real, reinterpreta o que foi dito, antecipa o que ainda nem aconteceu. Você está ali, mas não está inteiro, porque parte de você está capturado por esse monólogo incessante. É como se a mente fosse um rádio antigo preso numa estação que nunca sintoniza de verdade. Ela chia, repete frases soltas, toca músicas antigas que você não pediu para ouvir. Às vezes nostalgia, às vezes crítica, às vezes pura agitação sem sentido. E o mais trágico, a gente se acostuma com isso, aceita esse ruído como fundo natural da existência, mas ele é tudo menos natural. Spinoza já dizia: o homem livre em nada pensa menos que na morte. E sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. Mas como meditar sobre a vida se o pensamento não dá espaço para o silêncio que a vida exige? Nos ensinaram a calar a boca, mas nunca a calar a mente. E então vivemos presos em um diálogo unilateral, onde só a mente fala, e tudo o que é profundo apenas escuta, calado, abafado, esquecido. Agora, se essa voz não é você, quem é que está falando aí dentro? Talvez alguém bem familiar. Alguém que adora estar no controle. Alguém que você nem sempre percebe, mas que está sempre conduzindo o caos. E se for o ego remixando tudo por trás? O ego como DJ da confusão interna. Tem algo, ou melhor, alguém, que adora esse barulho todo, que se alimenta do caos, da repetição, da ansiedade de prever o imprevisível. Esse alguém tem um nome: ego. Mas não o ego como arrogância barata, o ego como identidade fabricada. A imagem mental de quem achamos que somos, construída ao longo dos anos com base em experiências, expectativas e, principalmente, comparações. Ele é como um DJ interno, viciado em remixar o passado com projeções do futuro. Uma parte de nós que não consegue, ou não quer, apenas ser. Por isso, toda vez que você tenta parar, ele aumenta o volume. Ele sussurra: você precisa resolver aquilo. Depois grita: você não é suficiente. E por fim, disfarça: é só você tentando entender melhor. Como se pensar fosse sempre a solução. Mas não é. Porque muitas vezes, o que você chama de entender é só o ego tentando manter o controle. Ele vive de passado e futuro, os únicos tempos onde ele pode existir.
Só que aqui há uma saída. Não é guerrear contra o ego, é enxergá-lo. É perceber que há uma diferença entre observar o pensamento e ser o pensamento. Quando você se dá conta de que está pensando, nesse exato instante, você já não é o ego. Você é a consciência que vê. É como mudar de lugar no teatro, sair do palco e sentar na plateia. O ruído continua, mas perde o poder. E pouco a pouco, a mente se acalma. Não porque você mandou, mas porque ela foi vista. Como disse Eckhart Tolle, onde há consciência, o ego não sobrevive. Mas é claro, o ego não se rende fácil. Ele tem truques. E um deles é fazer você acreditar que pensar demais é um tipo de despertar. Mas será mesmo? Ou seria só mais uma fuga, com cara de profundidade, sonhar acordado ou fugir da realidade? O ego é esperto. Quando percebe que você está começando a enxergá-lo, ele muda de máscara. Ele para de gritar e começa a seduzir. Ele te oferece um mundo novo. Não o mundo real, mas aquele onde tudo acontece como você gostaria. Lá você diz o que deveria ter dito. Conquista o que ainda não tem. Conserta o que já passou. Mas tem um preço. Você precisa sair do agora. Esse é o disfarce mais sutil do pensamento compulsivo, o devaneio. O teatro mental onde tudo parece possível, menos a presença. E aos poucos você se torna um espectador da própria vida, vivendo no talvez, no e se, no quem sabe um dia. É aqui que o pensar demais deixa de ser busca e vira fuga. Fuga do incômodo, da incerteza, do vazio. Fuga de uma realidade que às vezes parece dura demais para ser encarada de frente. Mas será mesmo que é a realidade que dói? Ou é a interpretação que a mente criou sobre ela? É como entrar num quarto escuro cheio de sombras e acreditar que há monstros, quando, na verdade, tudo o que está ali são móveis conhecidos. A dor não está no móvel, está na imaginação que o transforma em ameaça. A mente é sua própria morada e pode fazer do inferno um céu, ou do céu um inferno, escreveu John Milton. E quem vive sonhando acordado, muitas vezes está apenas tentando escapar do que é. Só que existe um problema. Quanto mais você foge, mais você perde o chão. Porque sonhar, nesse caso, não é criar, é abandonar. E quanto mais se abandona, mais a mente preenche o espaço vazio com suposições, dúvidas, cenários. E então nasce uma nova praga interna, silenciosa, mas corrosiva. Um hábito mental que parece inofensivo, mas que nos drena gota por gota. O famoso "e se?". A fábrica do "e se?". E se eu tivesse dito não? E se ela não tivesse ido embora? E se eu fracassar de novo? E se? Essa é a máquina mais produtiva da mente hiperativa, a fábrica do "e se?". Ela não para. Trabalha dia e noite. Produz possibilidades como uma linha de montagem sem fim, mas nenhuma delas é real, porque nenhuma está aqui. Nenhuma está agora. E é isso que machuca. Esses pensamentos se disfarçam de planejamento, mas o que realmente fazem é corroer a presença. Eles não vêm para ajudar, vêm para controlar. No fundo, é só o outro nome do medo. A mente pensa que está se protegendo, mas o que ela está fazendo mesmo é ensaiar sofrimentos que talvez nunca venham. É como se ela preferisse sofrer antes, por garantia. Mas sofrimento antecipado é só desperdício de vida. Sabe aquele hábito de revisar uma conversa que já acabou? De ensaiar mentalmente uma situação que talvez nem aconteça? De projetar 1000 futuros possíveis, todos baseados nos piores cenários? Isso não é estratégia. Isso é desgaste. É como viver num ensaio infinito e nunca chegar à cena real. E enquanto a mente trabalha, o corpo paga a conta. Ansiedade, insônia, fadiga. Porque sim, o corpo sente o que a mente repete. Mas espera, e se esse ciclo mental, essa fabricação incessante de cenários, for só a superfície? E se o real impacto disso tudo estiver muito além da mente? Talvez esteja no próprio corpo, talvez ele esteja implorando por pausa. E se o corpo for o espelho silencioso de tudo aquilo que você pensa demais, quando pensar demais paralisa, a mente corre. Ela se adianta, calcula, revisa,
compara, especula. Ela está sempre em movimento. Mas, e você? Você está parado, preso entre o que já passou e o que ainda nem aconteceu, travado diante de decisões simples, como se cada escolha fosse um campo minado. Pensar demais dá a ilusão de movimento, mas é só isso, ilusão. Como uma roda girando no ar, sem tocar o chão. É o paradoxo da superconsciência. Observar tanto, analisar tanto, racionalizar tanto, que viver vira uma tarefa impossível. É como se cada passo exigisse uma reunião interna, cada gesto precisasse de justificativa. E aí, o agora vira um tribunal, onde tudo é julgado antes mesmo de acontecer. Simone de Beauvoir dizia: viver é a vontade de se lançar para além de si mesmo. Mas como se lançar, se você está algemado à própria mente? Essa paralisia interna tem nome, overthinking, mas tem raiz, medo. Medo de errar, de falhar, de perder controle. Medo de sair do script mental e, enfim, sentir o inesperado. E o problema é que a mente cria esse labirinto e depois esquece onde está a saída. Você vira o minotauro da própria história, assustado com os próprios pensamentos. E enquanto isso, o tempo passa. A vida não espera e o corpo sente. Ele sente a pressão de tudo que você quis fazer e não fez. Tudo que você queria dizer e não disse. Tudo que ficou acumulado entre um pensamento e outro. E talvez seja aí que algo começa a transbordar. Não na mente, mas no corpo. Porque o corpo sempre dá um sinal. Sempre. O corpo fala o que a mente silencia. A mente pensa, mas o corpo sente. E o que não vira palavra, vira sintoma. Tensão no pescoço, dor no peito, insônia sem explicação. Uma fadiga que não passa, mesmo depois de dormir. É como se o corpo gritasse, por tudo aquilo que você não consegue calar aqui dentro. A mente pode mentir, pode racionalizar, justificar, empurrar para depois. Mas o corpo, não. O corpo é honesto. Ele é o reflexo mais direto daquilo que você não quer sentir. Pensar demais não é só um hábito mental, é uma violência silenciosa contra o próprio corpo, uma forma de não escutar a intuição, de abafar a sensibilidade, de manter o controle, mesmo que isso custe a leveza. O corpo vai acumulando tudo, até que um dia ele estoura, não por fraqueza, mas por excesso. E é aí que vem o chamado. Talvez não seja coincidência essa dor que insiste. Talvez ela seja uma linguagem, um pedido, um aviso de que há algo dentro de você que quer respirar. Respira agora, de verdade. Sente. Fica um instante aqui, sem tentar entender. Se alguma coisa mexeu aí dentro, me conta. O que seu corpo tem tentado te dizer? Se esse silêncio for uma palavra, qual seria? Deixa aí nos comentários. E se quiser, deixa um like, para a gente continuar essa conversa que vai muito além do pensamento. O silêncio que revela. No meio do barulho incessante da mente, o silêncio pode parecer um estranho desconfortável. Mas é justamente nesse espaço vazio que começa a verdadeira escuta. Silenciar o pensamento não é calar a mente para sempre. É permitir que ela descanse um pouco. É abrir uma fresta, onde algo maior pode entrar. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. Um lugar onde o corpo e a alma conversam sem ruídos, onde as palavras se desfazem e sobra a sensação pura do ser. A verdadeira sabedoria nasce do silêncio interno. Não do ruído dos conceitos ou do acúmulo das ideias, mas da quietude onde a essência se revela. Só que chegar lá não é tarefa simples. Não é só fechar os olhos e esperar. É um treino delicado, um convite para deixar de correr atrás do controle e simplesmente estar. E quando a gente aceita esse convite, algo muda. O medo perde a voz, a ansiedade se dilui. E a mente, por sua vez, aprende a ser companhia, não carrasco. Mas e se esse silêncio for apenas o começo? Se ele abrir a porta para um despertar que ultrapassa o pensar? Um despertar que é sentir e viver, no mais profundo sentido da palavra. É para lá que vamos, logo ali.
O despertar além do pensamento. Quando o silêncio interior se instala, algo começa a se mover por dentro. Algo que não tem forma, nem palavras, nem passado ou futuro. É um despertar que escapa ao controle da mente. Não é algo que se planeja ou se força, mas que acontece quando a gente para de resistir. Nietzsche disse: torna-te quem tu és. Mas quem somos, além da nossa mente que nunca para? Quem somos quando tiramos a máscara do pensar incessante? Esse despertar é um convite para habitar o presente, não como um lugar vazio, mas como uma plenitude que a mente não alcança. É uma entrega ao que é, sem necessidade de mudar, justificar ou explicar. Um abandono suave, não à realidade, mas ao modo como a mente tenta controlá-la. E nesse abandono, a vida ganha outra textura. Cada instante deixa de ser um problema a ser resolvido e vira uma experiência a ser vivida. Mas o caminho não é linear, porque a mente gosta de voltar. Ela tenta de novo e de novo tomar o volante. E aí reside o desafio maior: aprender a estar atento sem se perder. E, no entanto, essa é só uma parte da jornada. O equilíbrio silencioso entre o pensar e o ser. Depois de tanto barulho interno, de tantos e se, e de vozes do ego que nunca descansam, chega um momento de pausa. Não uma pausa qualquer, mas um equilíbrio delicado. Aquele ponto onde a mente ainda pensa, mas já não é quem manda. É o espaço onde o pensar e o ser coexistem, não em guerra, mas em diálogo, onde a consciência observa o turbilhão sem se afogar nele. Esse equilíbrio não se conquista de uma vez só. É como aprender a dançar com uma música que muda o tempo a todo instante. Às vezes rápida, às vezes lenta, às vezes silêncio absoluto. Mas cada passo, mesmo hesitante, é uma vitória. Cada instante de presença, mesmo que breve, é um retorno para casa. Porque, no fundo, o que buscamos não é o silêncio da mente a qualquer custo, mas a liberdade de escolher quando falar e quando escutar. A mente que nunca para pode ser uma aliada poderosa se aprendermos a ouvi-la sem sermos consumidos por ela. Como disse o filósofo Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O convite está feito, o caminho está aberto, e a jornada, essa dança entre pensar e ser, continua instante a instante agora mesmo.